capítulo que vocês já deviam ter lido. Nós começamos em aula. Então, a pessoa está pedindo para ouvir uma história, né? Está se fazendo, ó, ou ela não sabe mesmo, ele, né? Onde, ou ele está fazendo de conta que não sabe. O Bertuccio, que é o empregado, está muito apavorado, não entre nessa casa, aconteceu um crime aí. E aí o Conde diz, me conta tudo. Como se para ele essa história fosse uma novidade, ele quer saber, tá? Por que que diz assim, os lábios do Conde esboçaram um sorriso irônico? O que que isso pode querer dizer? Porque eu sabia. Que talvez nessa frase a gente fique sabendo que ele já sabe da história, ele vai fazer cara de surpresa, mas não é uma surpresa, tá? Porque ele tem, com todo o poder que ele tem também as informações, ele vai conseguindo. Nós já vimos desde o dia que ele foi lá no Caderrusse, como é que ele faz para conseguir as informações? Como é que ele faz? Como é que ele fez com o Caderrusse para conseguir as informações? Ele se fingiu de abade, daí ele estava conversando, fingindo que ia dar as joias lá, as moedas lá do Dantes, como se ele tivesse morrido e queria dar um presente. Aí sim, ele foi coletando as informações do que aconteceu. Muito bem. Ou seja, o que que ele fez para convencer a pessoa a contar a história para ele? Primeiro que as pessoas normalmente, se tem alguém para ouvir, as pessoas gostam de contar uma história. Mas ele faz mais para incentivar, que é ele vai comprando a pessoa, ele vai dando presente, ele vai fazendo a pessoa se sentir à vontade, ele vai fazendo a pessoa se sentir animada, né? E de alguma maneira contam as coisas para ele. O outro jeito que ele tem é o poder, é o dinheiro, que ele, com esse dinheiro, ele consegue comprar as pessoas, né? Pessoal, todos aqueles que disseram, peraí, já vou abrir e tal, até agora não abriram, eu tô anotando. Ah, é que a minha mãe, ela desligou o roteador, daí eu voltei só agora. Tá. Vou ligar aqui. É isso, a gente está com o livro na página 79. Então, Eu vou, agora. eu vou entrar no Meet com o meu computador, tá? Vai Tá, ficar melhor e eu vou conseguir abrir a câmera. tá bem. Esse capítulo, então, é a história que o empregado, Bertuccio, vai contar para o Conde de Monte Cristo, que é o Dantes. Tá? Gustavo, pode começar a ler? No ano de 1815, eu vivia com o irmão mais velho na Córcega. Eu fazia contrabandos e meu irmão era soldado das tropas de Napoleão. Isso me parece normal para dois cursos, comentou sarcasticamente o conde. Por favor, excelência, tenha paciência comigo. Prossiga, ordenou o conde. Quando Napoleão saiu da ilha de Elba e, e marchou sobre Paris, meu irmão o seguiu em suas tropas. Depois da Batalha de Waterloo, é, quando o imperador foi derrotado, meu irmão se refugiou na Córcega Córcega. e me escreveu dizendo que me en- encon- encontraria em Marselha. Lá, porém, os seguidores de Napoleão eram caçadores como feras e assassinados. Infeliz do soldado que cai-se nas mãos das patrulhas reais. Meu Até aqui. irmão, tá, Vejam, qual é a figura de linguagem que tem aqui? Infeliz do soldado que caísse nas mãos da patrulha real, ou nas mãos das patrulhas reais. Que figura de linguagem é essa?
Que caiu nas mãos? Ele vai ser preso? Vai cair nas mãos das patrulhas lá. Isso, vai ser preso. Cair nas mãos é a figura de linguagem. Qual é essa figura de linguagem? Tipo, vai ser pego? Isso, mas qual é o nome dela? Não sei. Quem é que lembra? Metáfora? Não É uma sei. metáfora. Aham. É uma metáfora por quê, Laura? Porque não vai cair na mão, tipo. É isso, é só um jeito figurado, de né? falar, assim. É com outras palavras. E a mais específico ainda do que uma metáfora é uma. Quem é que lembra de outra figura que a gente viu que troca uma coisa pela outra, com a qual ela tem uma relação lógica? Lembram do nome? Marina? É metomínia? Metonímia. Muito bem, Marina. É essa mesmo. Uma metonímia é essa figura de linguagem em que eu troco, metonímia, vou escrever aqui, em que eu troco uma palavra pela outra com a qual ela tem uma relação lógica. Qual é a relação lógica que tem aqui? Cair nas mãos das patrulhas, patrulhas reais. Reais quer dizer do rei, né? Qual é a relação lógica que tem? Cair nas mãos de a mão da patrulha. A mão tá simbolizando quem? Não é singular para plural. Dá para dizer que é o. Na verdade, tá até no plural, mas dá para dizer que é uma parte, né? A mão da patrulha, pelo todo, que é a patrulha toda. Né? Então, também dá para dizer que é o abstrato pelo concreto, porque na patrulha são as pessoas, são os patrulheiros. Então, ela é, de várias maneiras, uma metonímia. Tá? Assim como na hora que ele diz assim, conte-me tudo, Bertúcio, eu sou todo ouvidos. O que quer dizer essa frase? Que a pessoa vai escutar tudo que ela falar. Muito bem, como se a pessoa vai ouvir com tanta atenção, que ela, em vez de ser um corpo inteiro, ela é só um ouvido enorme, ou vários ouvidos, escutando aquilo que o outro diz. De novo, é uma metonímia, porque é o ouvido pela pessoa inteira, ou é o ouvido, o instrumento de ouvir, né, pelo ato de ouvir, tá? Quando a gente diz que a pessoa é um bom garfo, é o instrumento, o garfo, querendo dizer que a pessoa faz o quê? Come, Ângelo, isso mesmo. Que ela come bem ou come bastante, tá? Gustavo entendeu o que é a metonímia? Tá? Uma figura de linguagem, ela tem vários tipos, vocês lembram que a gente viu vários tipos, tem aquela que a gente troca o conteúdo, a coisa que está dentro, pelo continente, a coisa que contém. Tá? Então, quando a gente tomei a água. Então, é uma figura de linguagem muito normal, tá? Não é que a gente deva evitar. Tá? As figuras de linguagem devem ser evitadas em que situações? Posso ler, prof? Você perguntou pra mim? É. Qual a pergunta? Quem é que ouviu a pergunta? Não é que eu tô lendo aqui, porque eu me perdi, daí eu tô lendo aqui de novo. Pra mim tinha acompanhar travado, vocês. daí ninguém tava mais falando nada. Tá, quando é que as figuras de linguagem devem ser evitadas? Não me lembro. Quem é que sabe? Quando você tá falando formalmente com alguém? Quando tá falando normalmente, a gente usa a figura de linguagem, né? Usa muito até. A gente deve evitar quando está escrevendo um texto muito objetivo, por exemplo, um contrato, um relatório, um texto científico, né? Porque aí eu não posso dar margem à interpretação errada. Se o que eu quero é que a pessoa entenda exatamente o que eu disse, eu não posso deixar para ela interpretar
se aquilo que... Por isso que tem os nomes científicos. Também. Tá? Aquela nomenclatura científica, né, para que cada um não ponha o seu... Mas a figura de linguagem não é só que cada um chama de um nome, como bergamota, tangerina, mandarina. É que a pessoa usa num sentido que para ela quer dizer uma coisa, mas que para o outro pode querer dizer outra. Eu sempre acho que aquele exemplo da arara é bom, porque se eu digo fulano chegou que era uma arara, para um pode querer dizer que ele estava colorido, para outro pode querer dizer que ele está furioso, para outro pode querer dizer que ele está gritando, né? Espalhafatoso, porque cada um tem uma vivência, tem na sua interpretação, na sua experiência, uma figura de uma arara, uma ideia de uma arara. Então, pode não ser a mesma coisa para cada um, tá? Por isso também que a gente, às vezes, se ofende quando a gente diz, ai, cavalo. E a gente diz, puxa, mas cavalo é uma coisa, é um bicho tão dócil. Porque a minha experiência com cavalo é diferente da experiência de quem disse como se fosse um xingamento. Tá? Pode sim continuar. Gabriel. Quem era? Gabriel? Eu tinha pedido. Vai. Tá. Onde é que tá? Infeliz do soldado que caísse nas mãos das patrulhas reais. Infeliz do soldado que caísse nas mãos das patrulhas reais. Meu irmão foi um deles. Então solicitei ao procurador do rei, Sr. Villefort, que punisse os assassinos de meu irmão. Ele disse, simplesmente, seu irmão era um criminoso. Todos os seguidores de Napoleão são criminosos e merecem a morte. Fora daqui ou mandarei prendê-lo. Afinal, fiquei sabendo que esse homem era um dos mais ferrenhos perseguidores dos adeptos de Napoleão. Então jurei me vingar desse insensível funcionário público, que usava a força da justiça em proveito próprio. Era a vendetta, a maneira corta de cobrar suas dívidas de sangue. Não ficava só entre dois homens, mas também entre famílias. Até o extermínio de uma delas, neste caso a família Bertúcio, contra os Villefort. Quando Villefort partiu para Paris, seguiu seus passos. Então fiquei sabendo que ele vinha sempre para esta casa, onde mantinha encontros com uma mulher. Uma mulher? Perguntou Monte Cristo. E como se chamava? Não sei. Havia uma criança com ela. Uma criança de Villefort? Creio que sim. Ele sempre vinha visitá-la. A senhora René de Saint-Méran, sua primeira mulher, ainda vivia. Era da família dos meus proprietários dessa casa? Isso mesmo, mas eles nunca vinham aqui, somente Villefort, para encontrar-se com essa mulher. Um dia resolvi, vou matar esse maldito. Escondi-me neste mesmo jardim e fiquei à espreita. Villefort estava cavando a terra para enterrar alguma coisa. Pensei que fosse um tesouro. Esperei até ter uma oportunidade de atacá-la. Quando ele depositou a caixa no chão, aproximei-me com um punhal firme na mão e disse-lhe, Villefort, vou matá-lo, por meu irmão. Dei-lhe um golpe no peito e ele caiu, banhado em sangue, então peguei a caixa onde supunha existir um tesouro e fugi. Então, senhor... tá. Até aí. Enzo, o que aconteceu então? Ele queria se vingar e daí ele se escondeu nos arbustos e esperou o Villefort aparecer. Daí ele viu que ele estava cavando um buraco com uma caixa e ele achou que seria um tesouro. Ele chegou com um punhal, empunhalou ele e pegou a caixa. Eu posso contar o resto aí? Não, porque era para tu estar lendo enquanto ele estava lendo, e não antes, e enquanto isso faz outra coisa. Foi isso que aconteceu, Eu achei que vocês já tinham passado dessa parte, porque eu cheguei não. Agora a próxima está completa. É isso mesmo, tá? Que aconteceu. Então, ele fala da vendetta. O que quer dizer vendetta, Naomi? Professora, Oi. é porque eu não sei qual capítulo a gente tá, porque meu livro é diferente. Laura, a vingança é o nome. Ele tem... Fica mais fácil se tem a figurinha, ó. Ele vai ter essa figurinha aqui no meio. Talvez facilite na hora de tu procurar.
Tá enxergando? Uma caixinha assim, tipo um baú. Sim. Naomi, o que é a vendetta, pelo que ele conta aqui? É uma maneira, tipo, de se vingar, assim. Isso, vendetta significa vingança, tá? Então, vai, Naomi, conta um pouco dessas vendetas que tinham nesse lugar. Ah, prof, eu não quero. Não, Ângelo? Entendi a pergunta. Como é que eram as vendetas? Era uma pessoa contra a outra? Ou ia além disso? Júlia, quer contar? Raika, vai, ajuda. Pode repetir, por favor? Como é que eram essas vendetas que ele fala aqui? Não sei. As vinganças. Falando ali que ficava entre famílias. Até Isso, o vejam. extermínio de uma delas. Muito bem. O que quer dizer extermínio? Acabar. Acabar. Então, essas famílias, isso aqui era muito comum nas histórias que se passavam na Córcega, que era essa ilha, é ainda essa ilha, né? Que fica ali no Mediterrâneo. Que esse lugar é muito acostumado com essas vendetas, com essas vinganças. Então, é assim, se uma pessoa faz uma coisa para outra, ela vai lá uma vai lá e mata a outra, e aí a família dessa segunda vai lá e mata alguém da primeira, e aí a família da primeira vai lá e mata alguém da segunda, e assim eles ficam até que uma das duas famílias seja exterminada. Acabe, não tem mais ninguém para matar, acabou o nosso brinquedo. Tá? Inclusive, quando ele começa contando que ele fazia contrabando com o irmão, o Dantes diz, é normal, tá? Porque eles têm esse preconceito de que quem é da Córcega faz coisas fora da lei. Assim como o Brasil aparece em muitos filmes, né, que são feitos em outro lugar, como se fosse um país de quê? Tipo, de bandido, assim, tipo, de roubo. Muitas vezes nos filmes, né, a pessoa vai fugir porque está fazendo uma coisa errada, foge para o Brasil. É, tipo, no Velozes e Furiosos, assim, daí ele chegou lá no Rio de Janeiro, lá, daí aí ele chegou, tipo, os policiais chegaram nele e ele falou, isso aqui é o Brasil, aí todo mundo tirou uma arma do bolso. Uhum. É essa imagem, né? Então a Córcega também tem essa imagem, que nem sempre é baseada na realidade e que às vezes é, né? Então, Enzo, continua a leitura. Então, senhor Bertucci, pode-se dizer que é ladrão e assassino, disse o conde. O abade Busoni me enviou um belo secretário. Qual é a figura de linguagem nessa frase aqui, antes do Enzo continuar? Que figura de linguagem aparece aqui? Ele diz que o cara sarcástico? Sarcástico, a ironia. Muito bem. Tá? Porque ele o cara vai lá, rouba e mata e, tipo... Que belo aí secretário. Um belo secretário. Exatamente, Gabriel. É a ironia e o sarcasmo. Tá? Quando a gente diz o contrário daquilo que a gente está pensando. Bruno, continuei sem te ver na aula inteira até agora. Tá? Andressa também não vi, eu vi que chegou, mas não te vi na câmera. Andressa? Deixa eu ver quem mais. Isabela Puertas, não vi. Está em aula, Isabela? Andressa, estou vendo. Isabela está em aula, então abre a tua câmera, Isabela. Gabriel Oliveira, não vi. Manuela não está, eu acho, né? Manuela está? Mariana não está. Bela? Gabriel, tá com a câmera aberta, mas não tô te vendo, né, Gabriel? Tô vendo o forro da tua casa. Levanta um pouquinho o teu rosto. Mais um pouquinho.
Ah, deu para ver que tá rindo, pelo menos. Já é uma alegria pro meu coração. Gabriel foi. Isabela apareceu? Bela? Tá. Pode ir, Enzo. Contém apenas uma parte da história para o Abade. Agora vou contar-lhe a história toda. Eu sou os dois personagens? Ah, pode ser em diálogo com alguém. Vai, Raika, lê com Enzo. Abre a câmera, né? Continue. Quando abri a caixa, eu levei um susto enorme. Um enorme susto. Peraí, Dentro ô prof, eu me perdi. O que, Raika? Eu me perdi. Tá, abre a tua câmera, deixa ela aberta. Estamos na Ok, página né? 81. Brenda, lê com Enzo. Vai, Enzo. Dentro dela não havia um tesouro, mas sim uma criança recém-nascida. Certamente era o filho da mulher que estava na casa de Altaú. Brenda? Agora... Professora, eu também me perdi. Posso Júlia? Eu leio com o Enzo? Lê ali, portanto. Portanto, filho de Villefort. sentenciou o conde. Isso mesmo, a criança estava viva. Era um menino e eu, sem saber o que fazer, levei-o para a casa da mulher de meu finado irmão. Ela prometeu cuidar dele como se fosse seu próprio filho. Depois disso, voltei para Córcega e continuei a contrabandear. Minha cunhada criou o menino com todo carinho, até se tornar um jovem forte e bonito. Porém, um mau caráter. Sempre que podia, ele roubava o dinheiro dela. Aos 15 anos, tornou-se violento, exigindo que ela lhe desse tudo o que ganhava. Quando ela morreu, ele vendeu a casa com tudo que havia dentro e desapareceu. Nunca mais soube dele? Nunca mais. Dei-lhe o nome de Benedetto. Imagino que esteja morto. Afinal, em vez de praticar um crime, você acabou evitando um infanticídio, pois Villefort não morreu e seu filho foi salvo. Daí ali, o conde de Monte Cristo estava profundamente pensativo. Sua vingança ainda poderá se realizar. Basta que confie em mim e me obedeça sempre. Juro que serei seu escravo, exclamou Bertúcio, parecia aliviado após a confissão. Tenho mais um em minhas mãos. Vamos, portanto, ao terceiro, pensou o conde. Vejam, Agora, essa história que o Bertucci contou, se alguém não está prestando atenção agora, leia de novo hoje de tarde, para entender. Tá? É muito importante essa história, porque muitas coisas vão acontecer por causa dela. Tá? Vitor, o que aconteceu aqui, nesse trecho que o Enzo leu? Abre a tua câmera e nos conta. Começa a contar, depois alguém continua. prof, eu voltei, que eu caí da aula 2 vezes seguidas. Tá. Mas o que você disse? Que essa parte é muito importante, porque vários fatos importantes na sequência vão ser por causa dessa história do Bertuccio. Vai, Vitor. O que aconteceu nessa casa que o Conde acabou de comprar? Vai. Vitor? É que eu me perdi aqui nos parágrafos. Não tem importância, tu conta o que já foi lido, não precisa ler agora. É só contar. Marina. Tá, ali estavam falando no capítulo A Vingança que, no ano de 1815, via uma coisa Não, não é para tu ler agora, Vitor. Não é para ler, é para tu nos contar. Vai. O que o Bertúcio contou? Bertúcio, peraí. Página. O Bertúcio, ele disse que o assassino do Conde era ele era um belo secretário
e ele falou que tinha contado uma história pro Abade e que ia continuar a história toda. Tá, o que eu tô te perguntando é a história, mas assim, ó, tá lendo agora, né? Tu tá procurando a informação. Tenta te lembrar, o Enzo acabou de ler com a Júlia. Andressa, qual foi a história que ele contou então? Ele foi lá para matar o Villefort e enquanto ele estava tentando matar, ele estava escondendo numa caixa, enterrando. Quando ele abriu a caixa, tinha o filho dele, o filho de Villefort. Ele deu para a cunhada cuidar e daí ele se tornou um mau caráter que só roubava ela. Depois que ela morreu, ele vendeu a casa e ele acha que ele tá morto. Ótimo, Andressa, é isso mesmo, tá? Só ficou confuso porque ele, talvez a gente, quem não sabe, não entendeu ainda a história, não sabe quem é quem. Mas é exatamente isso que aconteceu, tá? O Bertuccio estava lá para fazer uma vingança, por acaso ele estava lá nessa hora, e ele acabou, então, assistindo a um crime. Gabriel Oliveira, qual era o crime que o Villefort ia fazer? Raika, qual era o crime que o Villefort ia fazer? Sodré. Raika vai falar? Doutor, eu caí de novo, mas eu não sei porque tá muito travado. Tá. Raika vai falar? Sodré vai falar? Bruno? Ó, eu vou fazer como uma interpretação de texto isso aqui, tá? A gente está lendo um texto e eu estou fazendo as perguntas do que a gente acabou de ler. Acabou de ler. Vocês estão com o livro na frente, vocês estão ouvindo os colegas lerem o texto. Gustavo, entendeu qual foi o crime que o Bertúcio assistiu? Ele foi lá para fazer um crime. Qual era o crime que ele foi fazer? Matar. Matar o Villefort. Só que ele chegou lá e viu o Villefort indo cometer um infanticídio, como o Ângelo falou ali. Infanticídio significa sídio, que é matar, infanto, que é criança. Então, ele ia matar uma criança recém-nascida. Por que será que ele ia matar e enterrar viva uma criança recém-nascida? Brenda. Oi? Brenda? Foi. Responde. Pode refazer a pergunta que eu não entendi? É que eu acabei de fazer a pergunta, Brenda. Tu tá aí, ó. O que tu tá fazendo? Eu tô olhando pro nada, às vezes eu boio, prof, normal. Por que será que o Villefort ia matar uma criança recém-nascida, e enterrar viva uma criança recém-nascida? Porque ele matou os pais dela? Quem é que fez uma hipótese? Quem é que consegue imaginar o que faria um procurador do rei enterrar uma criança recém-nascida no jardim? Porque a criança era filha da amante dele, né? É, Iago, muito bem. Tá? Então, ele tinha uma amante, que é essa senhora de Saint-Méran. Ele não podia ter um filho fora do casamento, porque iam descobrir que ele tinha uma amante. Então, ele ia matar essa criança recém-nascida. Tá? Ia enterrar viva, olha só. Só que nessa hora, chega o Bertúcio, sem saber que aquilo era uma criança, pensou que era um tesourinho, tá? Porque era uma caixinha assim, um baúzinho, que ele ia botar enterrado no jardim, no fundo da casa. E então, o Bertúcio vai lá, mata, apunhala o cara, né? Pega a caixinha que ele pensava que era um tesouro, sai fugindo. Quando ele chega em casa, Andressa, o que acontece? A Andressa até já falou, né? Bruno, o que acontece quando ele chega em casa com o tesourinho?
Bruno? Sei não, professor. Sei não. Gustavo, pode falar sim. Gustavo, pode falar. Ele abriu a caixa e viu que era uma criança. Ele abriu a caixa e viu que era uma criança. Tá? E então, Vitor, o que aconteceu? Vitor? Sodré? Posso falar? Pode. Ele levou a criança para a cunhada dele e daí ela cuidou dele. Daí ele cresceu, acho Profe, que tinha não caído. lembro a palavra direito, mas ele ficava roubando as coisas da casa. E quando ele fez uns 15 anos, né, a mulher, a que criou ele, ela morreu, daí ele vendeu a casa. E ele meio que desapareceu, ninguém sabe onde ele tá. Acham que ele tá É. morto. Ó, é a segunda vez que alguém conta a história para nós. Tá? Nós lemos e 2 pessoas já contaram. Eu garanto que se eu perguntasse de novo, ainda ia ter gente que não sabe o que aconteceu com esse pequeno baú. Sodré? Sodré? Tá. Essa criança, ele botou o nome de Benedetto, que significa bendito, mas na verdade o cara era um maldito. Tá? Então, terminamos aqui o capítulo da vingança. O conde, quando ouve toda essa história, diz assim, ó, tenho mais um em minhas mãos, vamos, portanto, ao terceiro. De quem ele está falando? Quem que ele tem nas mãos aqui? Agora o Danglars, né? É o próximo, quer dizer, o segundo ou o terceiro é o Danglars? Que o último, né? Tá. Mas quem é o um que ele tem nas suas mãos? Porque na frase anterior, o Bertúcio diz, juro que serei seu escravo, exclamou Bertúcio, que parecia aliviado após a confissão. E aí o conde diz, tenho mais um em minhas mãos. Se a pessoa não está acompanhando, ela pode achar que é o Bertúcio que ele tem nas mãos, mas não é. Quem é que ele tem nas mãos aqui, depois desse capítulo? Ô, Enzo, responde. Essa parte eu não me lembro de ter lido. É do próximo capítulo? Tá vendo como a gente se distrai quando fica em vez de ficar lendo o livro, fica fazendo outra coisa no computador? Teve. Só que essa parte de ter nas mãos, eu acho que eu não prestei atenção. É a última frase, o último parágrafo. Sim, eu lembro que ele falou disso, mas eu não entendi o contexto dele. Bruno, com essa história do Bertúcio, quem é que o conde tem nas mãos? Ué, do nada eu tá quietinho aqui, só na minha. Vai, Bruno, tu tá quietinho demais, vai. Ah, não sei, professor. Sei não. Laura. Na outra eu sabia, só que eu não tinha entendido a pergunta. Essa eu não sei real. Quando tu souber, então tu aproveita para falar. A tua câmera deve estar aberta, que não está, nunca esteve hoje. E todas as coisas que eu te perguntei, Esteve tu não sim, sabe. eu tinha aberto antes da gente pegar o livro e daí depois eu desliguei. Mas não adianta, eu nem te vi. Tá? Gente, a Ângelo, pode responder, que tu já tinha respondido certo. É o Villefort? É o Villefort. Tá? Esse segundo que ele já tem nas mãos é o Villefort. Por que ele considera, Laura, que ele já tem esse cara nas mãos? Prof, minha internet caiu lá toda, eu não conseguia acompanhar a aula, porque não dava pra ouvir nada. Tá, então eu vou mandar essa pergunta para vocês relerem o capítulo, ou lerem, quem não leu. Gustavo, Sim, não. professor, eu ainda não entendi o contexto disso. Porque Então vai ter que reler. eu só vi isso daí e eu não entendi muito bem do que ele tem Tá, nas mãos. eu sugiro que tu desligues o computador noutra hora, leias o capítulo inteiro, tu vais entender, tá? Sim, mas tipo, E desde o começo eu estou dizendo para vocês que estes capítulos agora são chave para os próximos fatos que vão acontecer, para muitos capítulos.
Então, é muito importante que vocês leiam. Podem reler, podem assistir a aula de novo, tá? E a gente passou a gente passou 5 minutos do tempo, então fazemos o intervalo agora, 10 minutinhos, tomem água e voltem. Façam xixi, tá bom? Tchau, prof. Até daqui a pouquinho.